Olá, gente, você que acompanha aqui o Saúde Notícia. Hoje a gente traz um assunto muito importante para a gente falar aqui, que são as doenças venosas, e a gente vai conversar com a Adriana Leite Silva, ela que é enfermeira, que é especializada nesse tema e que vai falar um pouco sobre o currículo dela, que é bem vasto. Olá, Adriana, tudo bem? Seja bem-vinda ao Saúde Notícia. Boa tarde, é um prazer enorme estar aqui com vocês, né? Foi um convite assim surpreendente para mim porque eu gosto de feridas, trato feridas e hoje coordeno um centro de tratamento de úlceras e doenças venosas, né? Ligado ao Monte Tabor, onde nós só tratamos de lesões venosas e varizes. Não só trabalhei, não só atuei com feridas, não só nesse segmento, né? Sou enfermeira, estomaterapeuta, sou graduada do Centro Universitário 9 de Julho, em São Paulo, e pós-graduada em gestão hospitalar aqui pela UFBA e pela Baiana em estomaterapia. Aí, então, tem um vasto currículo realmente com lesões, né, em vários hospitais que eu atuei aqui na Bahia. São 16 anos na área hospitalar, e todas elas eu participei de comissão de pele, né? Então, ferida sempre foi a minha paixão e hoje eu me dedico exclusivamente ao tratamento de feridas. E quais são os tipos de doenças venosas que nós temos aí, os tipos mais comuns? Mais comuns, né, que são as tromboses, que é bem comum e as pessoas se atentam mais à trombose, porque ela é aguda, ela vem e trata e o paciente acaba dando uma importância maior do que as varizes. Então, várias pessoas têm varizes, mas elas não dão tanta importância, aquele cansaço na perna, aquelas dores nas pernas, elas não dão tanta importância. Eu costumo dizer para os meus pacientes que as meias, né, que são aquelas meias compressivas que o angiologista muitas vezes, né, e quase sempre receitam, ela funciona como um remédio. Se você toma o seu comprimido para hipertensão e para diabetes, a meia vai ser para o resto da vida. E o negligenciar desse tratamento pode acarretar numa úlcera. É isso que eu queria saber. O que é que leva as pessoas a portarem aí as doenças venosas? Como é que começa essa situação de varizes? Que a gente sabe que as doenças venosas terminam também com úlceras, né? Com as feridas. Mas o que é que leva? Qual é o processo inicial? Como é que a pessoa chega lá nesse processo? Pronto. Existe uma classificação, né, que a gente chama de CEAP. Para chegar no CEAP que vai acarretar uma úlcera, é um CEAP 6. Então, se é CEAP 1, que é uma pessoa que tem uns vasinhos ali, que podem ou não ser tratados, mas daí, a partir daí ela já pode usar uma terapia compressiva, ela já pode usar uma meia. Depois vem o 2, o 3, o 4, o 5. Nesses casos, ela já precisa tratar a varize. Várias vezes as pessoas falam assim, porque eu tirei essa fina. O que pode ocorrer? Nada. Você precisa melhorar o seu retorno venoso. Porque a gente tem eu costumo brincar e dizer que a gente tem 2 sistemas em um sistema só, né? Que é o nosso sistema venoso, né? Que ele é composto pela arterial e pela venosa. Então, a gente tem um coraçãozinho, que é o nosso coração que vai bombear o sangue arterial para todo o nosso organismo e outro coraçãozinho que fica aqui na nossa panturrilha, que devolve esse sangue que já percorreu e já fez toda a parte dele de limpeza para o coração. Então, ele precisa retornar para fazer toda a parte circulatória, ir para o coração, para o pulmão e depois voltar pelas artérias. Então, são 2 sistemas que trabalham constantemente e um não pode obstruir o outro. Então, as pessoas dão mais vazão e se aponderam mais também da lesão arterial, porque a lesão arterial, ela vem e vai fazer uma amputação. Ela vem e vai causar uma lesão mais aguda, preta. A necrose, o preto, ela chama atenção. Então, ninguém quer ficar com a ferida preta na perna. Dói muito mais do que uma úlcera venosa. A úlcera venosa, as pessoas acabam Negligenciando. Não chega a ser negligenciar, mas acha que uma pomadinha vai resolver, que um curativo no posto somente vai resolver. E se ele não trata de forma adequada, se ele não faz o curativo correto, trata as varizes e usa uma terapia compressiva, ele pode decorrer de uma úlcera de ficar aí anos. Eu já conheci pacientes com 45 anos de lesão venosa.
E quais são os fatores de risco? Fatores de risco, obesidade, pessoas que consomem um excesso de gordura, ele também pode acarretar. Os idosos são mais acometidos porque no passar dos anos eles já foram ali afetados constantemente. Mulheres, né? A questão hormonal, a questão de quantidade de partos, tudo isso acaba influenciando no aparecimento dessas varizes. Né? E a gente tem o peso do nosso corpo, o peso da gestação. Então, o risco de a gente ter uma varizes é superior a outras pessoas. Lógico que a predisposição familiar também conta muito. Tem pessoas que passam por tudo isso e não tem nenhuma varizes. Eu conheço minha mãe, por exemplo. Teve 8 filhos, mas não tem varizes. A irmã dela tinha varizes extremamente calibrosas. E quem trabalha muito tempo sentado, por exemplo? A gente está vivendo a época, a fase das pessoas que trabalham por horas e horas sentadas à frente ali do computador. Isso acaba tornando-se um fator de risco também? Sim, porque a partir do momento em que eu não movimento minha panturrilha, por isso que quando você chega em casa ou quando você acaba a sua atividade laboral, dá a impressão de que seus pés estão inchados, que seu pé está demasiado, tem aquele volume que você aperta e não volta ao normal com dificuldade. Aí você tem que fazer o quê? Colocar um pouquinho as suas pernas para cima, aí vai sentir aliviar. Por quê? Tem aquela piadinha, Gabriel, que sempre fala assim, para baixo todo santo ajuda, não é? E não é mentira. Porque cedo, nosso corpo, para descer para os pés, para a periferia, é mais fácil do coração para os pés. Mas para subir, eu preciso de uma ajuda. E então, se minha panturrilha não é movimentada, meu sangue está ali congestionado. Eu não tenho como fazer com que a bomba vá funcionar se eu não movimentar meu calcanhar. E ela só funciona se eu andar. Se eu não ando, não vai. Que cuidados as pessoas devem tomar para que essas varizes, né, não se tornem úlcera, não se tornem feridas no futuro? Tratamento constante, né? E entender que quem tem já predisposição precisa fazer. Assim, a mulher vai no ginecologista anualmente. O homem, a partir de uma certa idade, também vai no urologista. Mas o angiologista, ele precisa também ser consultado. Por quê? Eu estou ali o tempo inteiro, constantemente sentada. Eu tenho uma predisposição maior, já tenho filhos, eu tenho uma questão familiar, eu já tenho uma predisposição ao desenvolvimento da varizes. E se eu não cuidar dessas varizes, eu posso desenvolver uma úlcera. E como é que a gente detecta que a úlcera está se desenvolvendo? Quais são os primeiros sintomas disso? A úlcera não... Você primeiro vai sentir as varizes, isso é fato. Uhum. Agora, tem pessoas que a varizes ela vai romper e, às vezes, ele não vai sentir, ele vai só ver o sangramento. Uhum. Né? Então, daí, quando essa úlcera abre, a gente tem uma dificuldade muito grande para fechar e ela se desenvolve rápido. Não é a úlcera que ela vai ficar ali limitada, pequena, como a gente gostaria. São úlceras que elas decorrem e elas podem... ganhar uma proporção maior. E se o paciente ele tiver uma outra comorbidade, uma outra doença que chama doença linfática, que é o lipedema e o linfedema, essas úlceras ficam maiores ainda. Uhum. Então, o que eu tenho que prevenir? Usar minhas meias, procurar sempre um angiologista, né? Não é um especialista que eu vou estar procurando semestralmente, mas eu posso, pelo menos uma vez por ano, a cada 2 anos, se eu já tenho uma predisposição a ter as varizes. E quais são os sinais de alerta? Tem coceira, tem inchaço? Pronto. A cor da pele se altera? Isso. A pele, ela geralmente fica escurecida. E essa parte ali onde está, às vezes, porque a congestão, o sangue está ali parado. Então, eu tenho uma congestão ali, está sempre parado, vai mudar a cor da pele. A pele fica mais escura, mais escurecida. Independente da cor da pele, você vai perceber. Pode ser a pele mais escura, mais negra que existe, a gente vai ver uma diferença. Ela fica mais descamativa, mais ressecada. Eu tenho um paciente que ele não abre lesão, mas a pele dele é totalmente ressecada, porque aquele acúmulo de ferro também propicia aquela cor mais acinzentada, dependendo da pessoa. Entendi, muito bem. E como é que a gente previne chegar nessa situação? Você falou que é importante que as pessoas procurem o médico regularmente. Mas, além de procurar o médico regularmente, quais são outros cuidados que podem fazer com que a gente evite isso?
Você já pontuou, que é evitar a obesidade, o sobrepeso. E quais seriam outros cuidados importantes? Exercício físico é fundamental, porque assim, eu trabalho o dia todo, então preciso fazer um exercício físico. Caminhada é fundamental. Dieta, a gente já falou, né, do emagrecimento, mas a dieta precisa ser regular. E o acúmulo de gorduras, ele também favorece o aparecimento. Então, a gente já orienta os pacientes a não usar, né, evitar gordura de qualquer jeito. Então, a gente vê que os pacientes mais obesos, ele tem uma predisposição maior. Lógico que eu tenho uma grande parcela também que não, de paciente que tem, assim, um peso que seria um peso ideal, mas não evita dele ter realmente as úlceras ou as varizes. Mas o exercício, a dieta equilibrada é fundamental. Você falou que há uma espécie de escala, né? Isso. Dos ferimentos, das feridas. Quais são essas escalas e como é que como é que a ferida se comporta ao longo desses estágios? Na verdade, são as varizes que têm os estágios. 1, 2, 3, 4 e 5, o paciente ele não tem lesão. Quando ele chega no 6, ele tem a varizes e um grau avançado que ele já desenvolveu uma úlcera. E aí, essas úlceras, elas podem ser pequenas, médias ou grandes, né? Uhum. E aí vai decorrer do tratamento que ele vai fazer em conjunto, né, com o angiologista, a enfermagem, os curativos e a terapia compressiva, que são inúmeras hoje também. Não é somente, tem uma coisa que as pessoas falam, que é mais conhecido que a bota de Una, ela sozinha não faz efeito, precisa de uma cobertura para tratar essa ferida. O que é essa cobertura? Um curativo especial, que ele é dispendioso. Mas hoje, principalmente para a gente que mora aqui em Salvador, a gente tem esse tratamento pelo SUS, tanto das varizes quanto as terapias compressivas e as coberturas especiais. E como é que funciona esse tratamento? Ao detectar o ferimento lá, a pessoa tem acesso ao SUS de que maneira? Como é que funciona esse tratamento gratuito? Pronto. Os postos de saúde, eles têm os profissionais especializados e treinados para o uso do básico, que é uma bota de Una. Né? Hoje também a gente tem, o Corém baixou uma nova portaria, né, desse ano agora, se não me falha a memória, em março, onde ele determina que todo centro que tenha tratamento de feridas tem um especialista. Então, todos os especialistas, ou estomaterapeuta ou dermatologista, são treinados e habilitados para praticar o básico, que é uma bota de Una, a aplicação de uma terapia inelástica, que ela parece uma atadura, mas ela não chega a ser exatamente uma atadura, ele vai fazer uma compressão. Quando o meu paciente anda, quando ele deambula, vai fazer com que a panturrilha dele faça um bombeamento mais simples, mais fácil para o coração. Então, todos os postos de saúde, eles têm o básico para tratar aquela lesão e fazer a terapia compressiva. Mas somente isso não resolve. Lá no meu trabalho, né, onde eu trabalho no Centro de Tratamento de Doenças Venosas, a gente tem o angiologista que faz o tratamento com espuma nas varizes, mas essas varizes, necessariamente, elas não precisam ser só tratadas com a escleroterapia, não. Pode ser tratado cirurgicamente também. Uhum. E aí, os pacientes do SUS, eles têm acesso, tá? Mas eu tenho convênio, e o meu convênio não cobre. Mas você pode ir no posto de saúde, que eles fazem os encaminhamentos para vocês estarem fazendo tratamento com espuma quando for indicado. Porque também tem critérios para fazer a escleroterapia. Aí, associado a isso, a atenção básica de Salvador, tanto eles têm curativos especiais, quanto tem a terapia compressiva simples. E quais são as chances de recuperação total? Quando é que a pessoa deve acender o alerta lá e ver que ainda tem chance de recuperação total? E quais são também, em caso de não recuperação total, como é a vida de quem tem esses ferimentos? Aí eu falo desse assunto de quem tem, que não consegue fechar, é bem complicado, né? Meu TCC foi exatamente sobre esse assunto. Como é difícil uma pessoa conviver com uma lesão dessa. Imagina uma pessoa há 40 anos, ela se limita por causa do curativo. A vida social dela não existe mais. Outro dia, uma paciente chegou a me dizer assim, eu estou tão feliz porque eu fui na casa, no aniversário de uma pessoa, que é uma outra paciente que tinha úlcera. Então, ela se sentiu incluída porque a aniversariante tinha uma lesão.
Então, essas pessoas sentem vergonha por causa do odor. São lesões extremamente exudativas, então é muito exudato. O odor para elas incomoda, então elas acham que todo mundo está sentindo. E a gente precisa desmistificar isso. Eu trabalho num serviço onde eu tenho apoio de psicologia, nutrição, fisioterapeuta. Então, a gente já consegue minimizar isso do paciente, no paciente. Mas não são todos os pacientes que têm acesso a esse tipo de serviço. Então, o paciente, poucos não têm chance de cura. Mas a gente também tem que respeitar aqueles pacientes que não querem ser curados. E acontece? Acontece. E isso, para enfermagem, para a equipe médica, é muito complicado. Você fazer uma especialização para fechar a ferida e saber que o seu paciente não tem o interesse de fechar a ferida. Por vários motivos. É isso que eu ia saber. Por que isso acontece? São vários motivos. O paciente, ele pode ter um benefício, que é o único arrimo que ele vai ter, que ele é o arrimo da família. E ele já se acostumou com aquela lesão, ou porque ele não consegue mais emprego e ele tem medo de perder o benefício e não se inserir no mercado novamente. Tem vários pacientes que se apropriam daquele processo serativo com ferida. Quanto maior a ferida, dá a impressão de que a família dá mais atenção. Então, ele só é visto pela família porque ele é doente. Então, é triste a gente falar isso, mas acontece muito. Não é nada que é surreal que eu estou falando aqui. Acontece muito. Muitos pacientes, eles se sentem confortáveis em manter uma úlcera. Porque é o único momento em que os filhos visitam, que os familiares visitam, ou que ele deixa de fazer as atividades simples porque ele tem uma úlcera. Então, é a justificativa. Eu não vou fazer porque eu tenho uma úlcera, eu não posso fazer. Então, eles se aproveitam disso. Mas essa é uma pequena parcela. A grande parcela hoje, a gente tem tecnologias aí super avançadas que conseguem cicatrizar, e a gente tem cicatrizado lesões de mais de 20 anos. Então, o tratamento correto da varizes, a terapia, o curativo, a cobertura correta e a terapia compressiva ideal para aquele paciente, lógico que na unidade onde eu trabalho, eu sou privilegiada porque eu tenho um laser de alta potência, laser de baixa potência também, que são adjuvantes, né? Com acesso restrito, então possibilita realmente que a gente tenha um sucesso maior no tratamento dessas úlceras. Mas não significa que quem mora no interior, que só tem aí uma pomada e a bota de una, não vá conseguir fechar essa lesão. Se o paciente e a equipe forem extremamente criteriosos e ele conseguir melhorar a patologia em si e controlar a diabetes, a hipertensão, porque também não adianta a gente fazer tudo e o paciente for obeso, não controla a dieta, não se limita, não faz as trocas do curativo, não adere de fato ao tratamento e nem se cuida, ele também não vai conseguir fechar. Muito recentemente, tem havido uma procura muito grande por capacitações nesse sentido, de pessoas que trabalhem nessa atividade que você atua, de curar as úlceras, de curar as feridas. Como é que tem sido esse comportamento, sob o ponto de vista de mercado? As pessoas, os profissionais estão procurando bastante essa área? E por quê? Sim, porque hoje, antigamente, a gente tinha, assim, no mercado poucos produtos. Agora, recentemente, eu voltei de um congresso em Florianópolis, onde a gente vê cada vez o mercado ele está investindo, porque a população está ficando mais velha, né? Hoje, há muitos anos, né, atrás, eu jovem, eu tinha medo de chegar a 30 anos, porque eu achava que 30 anos era velho. Eu estava coroa. Então eu não queria chegar a 30 anos. Hoje, eu com 50 anos, não me acho velha. Então, a população, eu tenho pacientes com 100 anos, que deambula, que conversa, e ele não quer ficar ali limitado. Eu tenho um paciente de 80 anos, de 81 anos, e que não são idosos, tão idosos, ao ponto deles não quererem ter vida, de sair, de viajar, de viver. Então, a população está envelhecendo, mas envelhecendo hoje com saúde. Uhum. Então, porém, as comorbidades e o aparecimento dessas úlceras, a fragilidade capilar e outras úlceras em si, favorece que o profissional ele precisa ser altamente capacitado para cuidar de uma lesão como essa. Hoje, a complexidade das lesões, antigamente a gente tinha úlcera venosa, lesão por pressão e úlceras oncológicas.
Hoje nós temos uma infinidade de outras doenças e depois do Covid a gente deu dando a impressão de que as lesões elas estão cada vez mais complexas. Então eu não posso simplesmente achar que somente o soro ou água e sabão vai resolver ou um óleo que é bem comum entre os especialistas aí de estarem receitando vai resolver. Não, tem lesões que nem pode se usar o que a gente usava antigamente. Então hoje a gente precisa ter uma qualificação bem específica. E o Corém, hoje, que regulamenta a enfermagem, ele tem portarias também voltadas para isso. Ele quer que a enfermagem esteja fortalecida e seja empoderada de um papel que sempre foi da enfermagem. E hoje tá? Sim. Que bom. Sim. Que bom. E vale a pena que eles venham aqui também. Bom, bom. E para a gente encerrar, eu queria saber, existe idade para o surgimento dessas úlceras, dessas feridas, ou ela está mais associada a pessoas mais velhas ou pessoas jovens também sofrem com esse tipo de problema? Jovens também. O que é que você me diz jovem? Sei lá, 30 anos. Pronto, 30 anos. Eu, quando ele fala jovem, 15, 16, 17 anos, não. Mas pessoas, eu já tenho pacientes com 20 anos que já tratam varizes. Então, 30, com certeza, eu tenho um paciente com 30 e poucos anos já com úlceras. Isso está associado à obesidade na população? Não somente na obesidade, doenças linfáticas também. Do tipo? É uma doença que chama linfática, linfedema ou lipedema. Linfedema ou lipedema, que dá aquele inchaço, né? Há um inchaço enorme, que é totalmente diferenciado. Aquilo ali aparece muito cedo. Eu tenho um paciente jovem com lipedema e linfedema que aparecem lesões. E é um pouco mais complicado, porque eles sempre vão usar terapia compressiva. Recentemente, a modelo Yasmin Brunet falou sobre esse drama do lipedema e o quanto afetava ela, não só esteticamente, como psicologicamente. Isso, porque assim, imagine uma jovem, né? Eu tenho uma jovem, né? Que eu tenho um carinho muito grande por ela, né? Ela trata com a gente lá na clínica. E para ela, jovem, independente de como seja, ela é uma moça muito bonita, só que as pernas são enormes, né? E ela hoje se aceita e não se limita de estar com a terapia compressiva que ela usa, porque ela sabe o que vai salvar a vida dela, porque se ela abrir uma lesão ali, ela pode demorar anos para fechar. E corre risco de amputação, essas coisas? O risco de amputação é mínimo dessas lesões. O risco de amputação é quando a gente tem na outra vertente, que é a doença arterial. A venosa, o risco de amputação é menor. Então, essas pessoas que amputam a outra vertente, não da venosa, mas a arterial. Então, o que Luísa Brunet fala, Yasmin Brunet fala, é a deformidade dos membros. E ela ainda tem recurso, né, para fazer as drenagens, para fazer outras terapias que, infelizmente, nossos pacientes ainda não têm acesso, né? Mas também não vai livrar, não. Se não cuidar direitinho, se ela não usar as meias, a fazer as terapias e as drenagens, pode abrir uma úlcera. Ok, Adriana, muito obrigado pela sua participação aqui no Saúde Notícia. Tudo que é bom passa rápido, né? A gente não viu, mas já encerramos aqui o nosso tempo, mas foi muito bom ter você aqui e espero que você volte aqui no Saúde Notícia para falar sobre outros temas dos quais você disserta muito bem. Muito obrigada, foi um prazer, uma honra estar aqui. E contem comigo sempre, falar de saúde é a minha paixão. E se você ainda não segue o nosso canal, passe a seguir o nosso canal, encaminhe o link dessa entrevista para um amigo, para uma amiga, marca aí um joinha, comente, porque a Adriana vai tirar todas as dúvidas, você deixa aqui o comentário, deixa aqui a sua pergunta, que a Adriana vai tirar todas as dúvidas, a gente vai fazer uma matéria no nosso site, saudenoticia.com.br, só com os esclarecimentos de Adriana. Um grande abraço e até a próxima.